Fala, dramáticos e dramáticas! Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drama Diário. Meu nome é Paola, eu sou escritora e jornalista. E eu sou a Bia, eu sou psicóloga. E hoje nós temos mais um episódio de Histórias de Ouvintes. O tema principal é relacionamentos. Relacionamentos com atuais, ex... relacionamentos em geral, assim, românticos. Exato, e todas as histórias que estão por volta dos relacionamentos, né? Porque, olha, muitos relacionamentos, nossa, tem cada coisa que dá errado, né? Ou cada coisa que é questionável e problemática. E estão aqui as histórias pra gente entender o que tá acontecendo e quem sabe até dar aí uma luz pra essas pessoas. Uma coisa que é sempre importante, que a gente sempre pede pra vocês. Vamos comentar com muita responsabilidade, com muito carinho, muito respeito, porque são histórias de ouvintes, eles estão aqui escutando, entendeu? Eles estão lendo seus comentários, talvez comentando também. Então vamos comentar com cuidado, gente, com muito respeito. Comentem como vocês gostariam que comentassem se fossem vocês expondo uma história sua, né? Você gostaria que falassem com você de certas formas? Vamos ter um cuidado, vamos ser educado e gentil. Só relembrando pra vocês, nós abrimos nossa caixa postal, então se você é marca ou se você é um ouvinte e quer mandar alguma coisa pra gente, o número da nossa caixa postal é 12005 e o nosso CEP é 02013 970. Então, quer mandar pra gente? Manda que a gente vai receber. E como vocês sabem, apesar de eu não estar aqui como psicóloga, eu sou psicóloga. E aqui a gente debate, gera reflexão, mas tem coisas que só no contexto terapêutico mesmo, né? Então, se você tem interesse em fazer terapia, entre em contato no número 97879-1357, que a minha secretária vai te passar as informações sobre horários, valores e tudo mais que você precisa para fazer uma sessão comigo. Ah, e se você gosta de livros, viagens, séries e coisas assim... Pode me seguir na minha rede social, @PaulaDuarte, que eu estou voltando a criar conteúdo lá. É difícil, mas eu estou voltando. Eu juro que eu vou voltar e vou criar. Sem dizer todo o conteúdo que a Bonita já criou de toda a viagem da Coreia, né? Se você não acompanhou na íntegra, não viu quanto ela estava lá, tem tudo nos destaques dela, toda a viagem da Coreia. Todos os lugares que eu fui. E o meu @, caso alguém se interesse, é BiaX. Não produz muito conteúdo, mas enfim, está lá para quem tiver algum interesse. Quem quiser seguir. Enfim, gente, vamos para a primeira história? Ai, bora? Bora, então vamos para a primeira. Estou errada em sentir da forma que estou me sentindo? Achei meio... De início já vou te dizer que não, porque a gente não controla como a gente se sente, né? Então errado por sentir a gente nunca vai estar. Vamos lá. Olá, primeiramente gostaria de dizer que adoro o vídeo de vocês. Muito obrigada. Enfim, eu, 24 anos, namoro um cara de 27 há uns 8 meses. Ele é um cara bom, ele me ajuda bastante em casa e com as despesas. Mas eu tenho um transtorno psiquiátrico e como ele é meio chucro, vocês sabem o que é um homem chucro? Meio cabeça dura, vou dizer assim. Ele é meio chucro, ele não consegue compreender meus sentimentos. Ele não consegue compreender por que eu sou depressiva. Porque ele é muito otimista e eu não sou. Ele é muito paz e amor, tranquilo, good vibes, coisas assim. Recentemente, marcamos de tirar férias juntos. Até porque nós não moramos juntos. Ele mora em uma fazenda próxima e as únicas vezes que nós nos vemos é de quarta-feira de noite e no domingo. O que pra mim não é totalmente ruim, porque eu gosto de ficar sozinha. E de ter o meu tempo comigo mesma, sabe? Todo mundo gosta aqui. Saímos de férias e uns dias antes ele falou que iria viajar para outro estado, visitar a família que fazia um tempo que ele não via. Até aí, ok. Isso me incomodou um pouquinho só, porque eu gosto de ser avisada com antecedência sobre as coisas, porque eu preciso me preparar psicologicamente e isso pode levar um tempo. Saímos de férias e depois ele me disse que, provavelmente, ele ia viajar no dia 30. Me incomodou novamente, porque eu ainda estaria de férias e achei que a gente ia ficar mais tempo juntos. Ele tirou 30 dias de férias e eu 15 por conta do meu trabalho. Só que em uma terça-feira ele me fala: tô indo viajar amanhã, viu? Isso me desestabilizou um pouco, porque eu esperava ficar com ele. Mas como ele ia de carona, não era culpa dele. Alguém decidiu e ele teve que cumprir os planos. Desde o dia que ele saiu de casa, ele só foi me ligar uns 5 dias depois, o que eu achei completamente inaceitável. Mas eu não ia ligar pra ele, eu sentia que era obrigação dele, já que ele estava viajando e eu estava em casa esperando. Um namorado meu viajar assim é um gatilho pra mim,
Porque eu já passei por diversas situações de ser traída, feita de idiota. Eu não queria isso de novo. Enfim, desde então eu ando muito triste, com muita raiva. E todos ao meu redor insistem em dizer que eu estou errada. Mas ele tinha tantas outras opções, por exemplo, ele poderia ter me chamado para ir junto com ele. Ele poderia ter tirado férias quando fosse viajar. E eu tirava as minhas quando ele voltasse. Assim a gente tinha um tempo ali. Eram tantas opções e ele escolheu simplesmente a pior, viajar e me deixar. Detalhe, em nenhum momento ele me disse quantos dias ele ia passar fora e nem quando ia voltar. Quero terminar, quero que ele se foda, sabe? Enfim, estou errada em me sentir dessa forma que estou me sentindo? Paola, eu achei a história até complexa, tô pensando ainda o que eu vou falar aqui. Você tem alguma opinião sobre a história? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que entender que às vezes a gente não tem controle de tudo. Você falou que ele tirou umas férias de 30 dias e que você tirou uma férias de 15. Eu entendo que a sua expectativa era que esses 15 dias que ambos iam estar de férias, vocês iam passar juntos. Só que eu te pergunto, o quanto essa expectativa foi informada para ele? Porque assim, eu entendo que uma pessoa que tem 30 dias de férias, ela vai querer aproveitar os 30 dias de férias. Então, querendo ou não, às vezes vai ter dias que ela vai estar com você e vai ter dias que você vai estar trabalhando e ele vai estar viajando. Entendo também que você prefere ser avisada com antecedência para onde ele vai viajar, como que vai acontecer. Só que não necessariamente ele precisa fazer isso se ele não é informado. Por isso eu quero saber, o quanto você informou isto para ele? O quanto você chegou para ele e falou, olha, eu gostaria que você me falasse isso com antecedência. Olha, eu tenho a expectativa de nos 15 dias que vamos estar juntos, quer dizer, que eu vou ter de férias, a gente vai passar juntos. Tudo precisa ser acordado, entendeu? Eu acho que é meio complexo a gente esperar que ele vá passar os 30 dias do jeito que ela quer. E não estou falando que é exatamente isso que você está dizendo. Talvez até por você mesmo, assim, é uma coisa individual sua de querer saber com antecedência as coisas. Só que assim, a gente não pode achar que as pessoas vão agir da forma que a gente espera sempre. Isso. Entendeu? Porque é isso, e eu digo isso sendo uma pessoa controladora. Eu sou muito controladora. Eu gostaria que as pessoas agissem do jeito que eu gosto, mas não é assim que funciona. E eu preciso entender isso, principalmente em um relacionamento. Que querendo ou não, ele é um indivíduo próprio e você é um indivíduo próprio. Então vocês precisam ter vidas sem estar conectados o tempo inteiro. E precisamos entender que ele vai ter uma vida sem você e você tem uma vida sem ele. Que não necessariamente vocês precisam ficar dizendo, fazendo, acontecendo na vida um do outro. Como eu disse, eu acho que vem uma coisa muito mais individual sua, que talvez seja legal você falar com ele e você entender por que eu me sinto tão insegura dele viajar de um dia pro outro. E assim, eu acho que nisso que você tá falando de cada um ter uma individualidade, eu acho que é muito importante, porque assim, ela já fala que eles têm perfis muito diferentes, né? Ela gosta de avisar com antecedência, tem todas as questões dela, de uma coisa mais de controle, uma coisa mais programada. Mas ele é um cara good vibes, ele é um cara da vida, do momento. Então, será que ela já comunicou isso pra ele? Ele sabe realmente essa questão dela, que tem que avisar com antecedência e tudo mais? Mas o quanto ele vai conseguir sempre seguir esse roteiro? Entendeu? Porque tem isso, a gente realmente contar uma relação, a gente tem que se adequar um pouco pro outro. Então quem é mais de boa acaba falando, não, vou me programar um pouco mais pra dar um equilíbrio pro outro. Quem é um pouco mais controlador tenta amolecer um pouco mais pra que o outro se sinta mais livre. E é normal, a gente faz esses ajustes. Mas o quanto esse cara consegue o tempo inteiro tá sendo 100% programado, tá sempre pensando 100% em como lidar com você. O que eu tô entendendo é que o cara tirou 30 dias de férias e ele quer curtir. E a viagem surgiu de última hora, talvez não é o perfil dele fazer, talvez ele sempre te avisa, mas nesse caso, é o jeito dele, ele é um cara espontâneo, ele é um cara que gosta de curtir. Então, o quanto também ele vai se privar o tempo inteiro de viver espontaneamente e de viver de um jeito mais de boa pra te acomodar, entendeu? E é uma isso entra nas expectativas realmente, ainda mais quando cada um tem um jeito. Eu acho que a gente consegue encontrar o outro no meio do caminho até a página 2. Agora, o único ponto, assim, da sua história que pra mim pega mais, assim, porque até isso que a gente tá falando, até o que a gente tá falando, assim, é questão de expectativa, é questão de serem pessoas muito diferentes e talvez um ter que respeitar um espaço um pouco mais do outro. Mas o que mais me incomodou na sua história é ele ter viajado e não mandou mensagem, ele meio que sumiu. Não falou quando que voltava. Não falou eu quando acho que voltava. isso aí é meio zoado, tipo assim. Não falou quando voltava, ele meio que sumiu por alguns dias, Paola, peraí. Sim. Entendeu? Assim, até ele querer viajar espontaneamente, viajar do nada, eu, assim,
tô entendendo que é uma questão dele. O que me pega realmente é o cara, do nada ele some. E não digo isso só porque você tem essas questões de realmente querer saber e precisa ser avisada. Acho que com qualquer pessoa tendo a nossa questão, eu ia falar, cara, você viajou, você não mandou mais nada, você sumiu. Se pra qualquer um já seria um puta gatilho, imagina pra alguém que já tem gatilho com isso. Então, acho que ele cagou aí, nesse sentido. Pô, ele poderia te avisado, ai, não sei quando eu vou voltar e tal, mas, pô, vai avisando. Vai dando mais notícia, manda mais mensagem. Mas fico pensando se vocês já não estão, no momento da relação, um pouco mais estremecidos. Talvez justamente por conta das diferenças. Talvez você querendo viver uma coisa um pouco mais controlada, uma coisa mais certinha e presente. E ele querendo viver uma coisa talvez um pouco mais, ai, deixa a vida me levar. E aí ele fez essa viagem, falou, meu, quer saber, eu vou desencanar um pouco, eu vou relaxar minha cabeça, não vou nem responder. Pode ser também que tenha acontecido isso. Não justifica, porque Não é aquilo, justifica. se vocês têm um acordo ali, vocês estão num relacionamento que vocês falam, faz, acontece, é uma coisa. Mas eu vou trazer uma coisa que, por favor, amiga, diga você, se você quiser mandar um e-mail pra gente, alguma coisa explicando melhor isso. Eu acabei convivendo muito com o pessoal agro, com o pessoal do interior, com o pessoal com fazenda, com o pessoal de tudo isso. Não quero dizer que todos são iguais, nunca. Óbvio que tem pessoas diferentes em todos os lugares. Mas eu entendi um padrão dessa coisa de tipo, eles viajam o tempo inteiro. Eles estão sempre indo pra cidade do lado fazer alguma coisa. Estão sempre encontrando um amigo em tal lugar. Estão sempre, porque em tal cidade vai ter a cavalgada. E vai todo mundo lá com os cavalos pra fazer a cavalgada. Aí na outra cidade vai ter desfile de não sei o que, de boi. Aí vão todo mundo pra lá. Então assim, pelo menos no ambiente que eu estava na época que eu trabalhava com isso, todo mundo era meio que, não deixa a vida me levar, mas ao mesmo tempo era tipo assim, as coisas estão acontecendo, eles estão acompanhando do jeito que dá. E às vezes o acompanhamento, pra acompanhar é assim, cara, eu moro numa fazenda na cidade X e tem a fazenda na cidade Y que tá tendo uma coisa. Ou até por eles estarem em fazenda, tudo pra eles é quase viajar. Porque pra eu ir pra outro lugar, eu tenho que, ir pra casa do cacete, entendeu? Então assim, talvez o estilo de vida deles seja um estilo de vida mais neste ambiente agro, que a gente chama de agroboy. Sabe aquela que a gente brinca assim, pai, agroboy? Em que eles são assim, entendeu? Eles estão o tempo inteiro. E vira e mexe, eles se encontram na fazenda de fulano. Então eles têm que viajar até a fazenda de fulano, ciclano, beltrano. Aí, dependendo do lugar que eles estão, não tem a internet. Não justifica. Tem que avisar. Manda, vou ficar meio off. Lá no sinal não pega. Tal. Tem que avisar. Mas eu quero dizer, eu gostaria de entender mais o contexto, o cenário em que vocês vivem, aonde vocês moram, como que é a dinâmica, essa dinâmica de fazenda. Eu passo muitas férias, muitas férias em Analândia. Analândia é uma cidade com 3 mil habitantes, contando os fazendeiros. Então, vira e mexe, era isso mesmo, a gente ia pra cavalgada, a gente passava um tempo comprando chapéu pra ir pra cavalgada, aí a gente ia assistir a cavalgada, vinha gente de tudo quanto é fazenda. Aí depois tinha o churrasco na fazenda de fulano. Aí todo mundo ia pro churrasco na fazenda de fulano. Então eu vivia uma vida, sabe, de interior. Sim. Entendeu? Então eu queria muito entender esse contexto. Porque o quanto ele já não é assim sempre. O quanto a vida dele já não é assim e agora que você não está, talvez seja uma coisa complexa. Tipo, ela fala, você poderia ter me chamado pra ir junto. Por que ele não chamou? Eu quero entender, por que ele não te chamou? Ou tipo, você é um rolê que Ele achava achava as férias que... dela são mais curtas também. Mas ela fala assim, ele poderia ter me chamado pra ir junto. Eu não sei o quanto que eles ficaram uns 15 dias juntos. Por quê? Qual que era o tipo de rolê? Entendeu? Enfim, complexo. Eu gostaria de entender um pouco mais o cenário em que vocês estão inseridos. Bem, assim, você fala que queria terminar com ele no final, assim. Eu não sei se por isso, se essa seria realmente a motivação. Assim, quer dizer, gente, se você quer terminar, qualquer motivo é motivo, entendeu? Exato. Se você quer terminar. Agora, se você não quer, no fundo, terminar mais cobada com isso, eu não acho que essa situação em si seria o motivo pro término, né? Ainda mais se você não quer terminar. Mas é uma coisa que vocês podem conversar e vocês verem entre vocês o quanto realmente vocês conseguem se adaptar um pro outro, sem que nenhum dos dois saia lesado. Acho que esse é o ponto, né? Vocês têm que se adaptar, fazer as coisas um pro outro, mas realmente privando aí a liberdade um do outro, de ir e vir, os sentimentos um do outro, de quem fica também. Então, acho que aí é passível de uma conversa ainda, ou talvez também, não sei há quanto tempo vocês estão juntos, vai que eventualmente vocês veem que vocês estão muito diferentes, não tem nada a ver, vocês querem coisas diferentes pra vida, e não é o que vai seguir. Mas eu acho que dá super pra conversar ainda nessa situação. Assim, se você quiser. Se Porque você quiser, o que eu sinto é que tem muito mais que você não está dizendo pra gente. Eu também que acho. você já está incomodada. Eu acho que talvez é mais complexo. Isso aqui foi assim, a pontinha do BO. Assim, caiu uma gota aí e transbordou do copo, sabe? Porque me parece ser alguma coisa. Então talvez valha você sentir aí
quero estar nesse relacionamento? O que eu tô me sentindo? Por que eu quero terminar no que seria uma primeira vacilada dele de tipo, dessa coisa de viagem? Como que é? Entendeu? Pensa um pouquinho, amiga. E depois conta pra gente também, né? Se quiser dar atualização, a gente tá recebendo. E Vamos isso, pra próxima? Vamos pra próxima? Vamos. Sou errada por querer seguir a minha vida e estar pouco me lixando pra possível mudança do meu ex? Não. Vai, segue sua vida. É isso, é sobre isso. Ex é ex. Minha história começou quando eu tinha 15 anos, época em que conheci meu ex, ambos na mesma faixa de idade. Se não me engano, eu estava no primeiro ou segundo ano do colégio. Nessa época, eu não queria saber de namoro, e sim estudar. Mas meu plano foi por água abaixo, quando minha melhor amiga começou a me empurrar para o paquera dela. Sim, ela gostava do garoto e fez a famosa ponte de me empurrar para ele. Entendi. Ok, né? Vai entender. É, cada qual com o seu estilo, né, gente? Cada adolescente, né? Com o estilo. Com a sua brisa, né? Meu grupo era meio complexo em relação a isso aí. Nos meus, quando a gente tá afim de alguém, a gente não empurrava pra outra pessoa, não. Era mais ao contrário. Mas tudo bem, vamos lá. Minha amiga tinha a mania de fazer tudo ser sobre ela. Quando ela teve um crush em um aluno mais velho da nossa escola, ela simplesmente pegava meu braço e apertava com as unhas. Ela era minha melhor amiga e eu não queria perder a amizade dela. E dos meus outros amigos, que eram mais amigos dela do que meus, pra ser sincera. Éramos um quarteto e parecia que eram 3 amigos mais uma reserva. Que no caso era eu. Ela sentava na minha frente, eu de costas para o garoto. Até que ela começou a falar: ele tá dando pra você. Ele tá dando pra você. Eu adoro essas coisas. E eu apenas respondia: não, amiga, ele tá dando pra você. É você que tá virada pra ele. Eu tô olhando pra lá. No começo, quando nos conhecemos, ele era um doce, um amor de pessoa. E tínhamos os mesmos gostos de cultura geek. Minha amiga empurrava a gente pra todo tipo de situação em que a gente pudesse ficar a sós. E nessas empurradas que minha amiga fazia, eu comecei a, de fato, gostar do garoto. Porra, É bom. uma hora podia acontecer, né? Tudo isso com 15 anos. Começamos a namorar com a permissão dos meus pais. Não teve pedido de namoro, somente uma foto que ele tirou ao pegar meu celular e mandar pra minha mãe. Todo mundo gostava dele, e minha amiga, depois que conseguiu que eu namorasse o garoto, começou a ficar mais próxima dele. Não era a primeira vez que eu gostava de alguém, e ela ia lá e ficava super íntima dessa pessoa em questão. Era a mesma coisa com amizades. Não podia ter amigos novos que ela se metia no meio e conseguia uma proximidade com as minhas amigas. Eu gostava de todos juntos, mas era estranho como alguém que nem gostava das mesmas coisas que a gente tentasse tanto entrar em um grupo, só porque a excluída conseguiu seu próprio grupinho de amigos. Enfim, voltando ao meu ex. Ele agia todo estranho perto dela, mais risonho, mas ele era maduro para a idade de 15 a 16 anos. Pude notar que eles ficavam mais próximos, sentando em dupla todos os dias e em quase todas as aulas, que até as pessoas começaram a falar se a namorada era ela e eu só amiga de apoio. Amiga, tá esquisito isso aí também, tá? Os sinais de red flag estavam começando e eu não vi. Ele e minha amiga mais próximos. Ele que era um doce, foi mudando. Eu não podia usar saia, vestido, shorts e nem maquiagem, pois nas palavras dele, isso me tornaria uma garota de programa. Quando chegávamos juntos na escola, ele soltava minha mão. Nunca quis passar um intervalo comigo ou sentar em duplas para fazermos as aulas juntos. Comecei a sentir que ele sentia vergonha de mim e que preferia as amizades e a minha amiga. Ele sempre vinha na minha casa, pois tinha vergonha da casa dele e não me deixou conhecer a família dele por cerca de 2 anos. Calma, 2 anos? Eu tô surpresa que esse relacionamento durou 2 anos, né? Eu tô chocada. O celular dele era sempre com senha e a galeria também. Nessa época, nós já brigávamos bastante, pois ele ia na casa da minha amiga e depois vinha pra minha casa. Observação. O quê? O quê? Observação. Ele chegava com marca de mordida no pescoço, falando que a minha amiga gostava de provocar ele fazendo cócegas. A gente conhece alguém que tinha essa história, né? Já conhecemos história do tipo. E eu vou te contar que essas mordidas aí, gente, não era uma brincadeira não, tá? Nunca é, amiga, não era. Nunca é. Alguns meses depois, ele veio na minha casa, deixou o celular e simplesmente foi embora, deixando o celular desbloqueado. Eu já estava toda neurótica na minha adolescência, né? Peguei o celular e vi que tinha conversas e nudes da minha amiga no celular dele. Sim, ele estava me traindo com ela. Com todo respeito, a gente já sabia. A gente já sabia, todo mundo já sabia. A gente Até já... você já sabia. a gente já percebeu há algum tempo atrás. Meu Deus. Mas que tinha 15 anos, né? Né? Nessa época, fui diagnosticada com depressão e ansiedade. Eu perdia muito cabelo, tinha dermatite no corpo inteiro, perna, dedos da mão, braços,
tudo com dermatite. Perdi muito peso também. Ele me tratava com carinho e depois me tratava mal. Me pedia desculpas e prometia que tudo ia mudar, e nesse ciclo de mentiras, continuou por muito tempo. Nas minhas crises de ansiedade, ele vinha na minha casa, cuidava de mim, íamos pro colégio juntos, mas chegando lá era o mesmo de sempre, me deixava sozinha e eu só sabia chorar o relacionamento todo. Óbvio que ele me levava para sair várias vezes, mas com o tempo isso foi parando também. Ele me deixava sozinha no ponto de ônibus à noite, depois que o nosso horário de aulas acabava, para ficar com os amigos dele, que inclusive já tinham me dito várias vezes que ele não me amava, porque se ele me amasse ele não agiria assim. Óbvio que nenhum deles gostava de mim também. Naquele dia eu peguei o primeiro ônibus que pude para vir embora e ele brigou comigo, falando que eu deixei ele de lado e que eu poderia pegar outro ônibus, sendo que ele estava do outro lado da rua com os amigos, e eu sozinha no ponto de ônibus às 11 horas da noite, que para qualquer pessoa é perigoso. Ele só sabia sair com os amigos e estava sempre com os amigos dele. Sempre brigávamos porque ele pegava meu celular e olhava tudo que tinha nele. Ele era um bruto, bravo, xingava muito, e geralmente nessas brigas por impulsos, eu dava um tapinha nele. Eu sei que isso é errado, mas eu não queria que ele ficasse tendo livre acesso a todas as minhas coisas. Mas ele desconfiava muito de tudo e às vezes segurava meu pulso com muita força, e era nessas horas que eu tirava ele pra lá e dava um tapinha nele. Ele era do tipo bom de lábia, conquistava todo com suas palavras, mas tocava a parede com raiva, xingava e deixava tudo de ruim dele aparecer sem que os outros vissem. Com os meus 18 anos, ainda estávamos juntos e eu caía na lábia e manipulação dele toda vez. Toda briga ele aparecia na minha casa com presentes, e toda vez que eu terminava, ele também aparecia na minha casa. Ele aparecia até eu aceitar ele de volta. Nessa época, eu já conhecia a família dele, e eu ainda estava muito depressiva, ansiedade a mil. Ele vinha bastante em casa, a gente assistia filmes, mas eu sentia que ele só vinha mesmo apenas pra sexo. Às vezes a gente brincava, até que um dia ele fez uma brincadeira que eu não gostei, e foi o estopim. Foi quando ele pegou 2 dedões, colocou um nos meus olhos e apertou, como se estivesse tentando afundar os meus olhos. E aquilo doeu muito. E ele simplesmente falou: "Ah, mas eu brinco assim com a minha irmã." Bom, então faz com a sua irmã, não faz em mim, maluco do cacete. Não demorou muito e a gente terminou. Eu terminei. Não aguentava mais essas vindas e vindas. Ele me chama pra casa dele e não me permitia que eu faça com a família dele, ou que ficasse no celular. Me mandava calar a boca, pois, segundo ele, tinha ido à casa dele para ficar com ele e não conversar com a sua família. Nessa época dos meus 18 e 19 anos, ele conheceu uma garota no Instagram e começou a ficar com ela. Estávamos mais separados do que juntos, pois finalmente tinha conseguido terminar. Mas ele não largava o osso e sempre vinha me procurar, que chegou até o momento em que a garota que ele ficava veio falar comigo, e ficamos amigas. Já não bastava ser traída, eu ainda busquei a humilhação. E ela começou a postar fotos dos dois nus nos status. Fiquei super mal e nem conseguia mais comer. Depois de muito tempo dele me xingando e a menina tentando minimizar as coisas que os dois faziam, uma amiga dela ainda queria me encontrar pra falar que ele deu em cima dela, enquanto ela tava mal. Após todo o mal que ele me causou, eu ainda amava ele. Queria voltar ao relacionamento. Queria que ele voltasse a ser o homem gentil que eu conheci. A garota que ele tava ficando deu um pé na bunda dele e falou que ele era só um brinquedo, que ela tava usando ele e que ele que se apaixonou porque quis. Nessa época, ele voltou novamente pra minha casa pedindo perdão e que me daria um cachorro de raça que eu tanto sonhava. Eu aceitei uma conversa, mas informei que o cachorro eu não ia querer, pois moro em uma casa pequena e também nem estava pronta para ter mais um animal. No meio dessa história toda veio a pandemia. E eu e ele voltamos a ficar. Eu queria namorar e ele estava pensando se voltaria. No caso, ele só queria me usar mesmo, galera. Pegava o cartão da minha mãe emprestado, comprou um celular novo, pagou as parcelas e vez ou outra a mãe dele e ele pediu um cartão pra minha mãe. Gente, que porra que esse relacionamento ainda está acontecendo, amiga. Como assim? Ele vinha na minha casa, fazia o que ele queria e ia embora. A gente mal se falava, mas toda vez que ele sentia tesão, mandava mensagem de manhã e de tarde estava aqui, sem esperar nem que eu respondesse. As atitudes dele foram piorando. Bom, dá pra piorar? Dá? Piorando pra onde? Ele consegue ser pior, gente? Pelo amor de Deus. De alguma forma, então, as atitudes dele foram piorando. Desde adolescente, ele socava a parede. Era muito ciumento, queria ficar vendo meu celular toda hora. E quando eu saía de perto, ele pegava o meu celular e entrava nas redes sociais. Controlava minha roupa, estilo de cabelo. Nunca chegou a me machucar, mas às vezes embeliscava e apertava meus pulsos. Ele tinha um monte de amiga de mulheres e muitas vezes até me comparava fisicamente com elas, falando como eu deveria ou não me parecer. Ele chegou a ameaçar minha gata de morte, pois ele estava na minha casa e eu não estava dando atenção pra ele. Ele sabia muito bem que minha gata é meu bem mais precioso. Ela é o serzinho que eu mais amo nessa vida. Tem muita coisa que ele me fez passar,
mas se eu colocar tudo aqui, vira uma trilogia de livros. Eu já estava cansada de ser usada daquela forma pela pessoa que eu amava. Eu era besta, mas também não deixava passar as coisas que ele me fazia. Nunca cheguei a trair, mas toda vez que ele terminava, eu conversava com outras pessoas. Voltava ao meu círculo de amigos que ele tinha me afastado. Quando ele descobria que eu ia sair com meus amigos, ele dava um jeito de estar lá, me vigiando. Até que com 20 anos, ele conseguiu um emprego em uma... Meu Deus, ele já tem 20 anos! Até que com 20 anos, ele conseguiu um emprego em uma loja. E eu ia trabalhar com ele, mas infelizmente fiquei super doente com suspeita de Covid. Nisso, ele foi trabalhar lá sozinho. E assim conheceu duas pessoas. Uma da nossa idade e outra 12 anos mais velha. Ele começou a ficar com essa que é a mais velha e fazia questão de me falar que a moça estava implorando para sair com ele e por isso ele saiu com ela. Mal sabia que ele estava saindo com outra da nossa idade também. E o erro dele foi me mostrar as fotos delas. Oi, como assim ele tá te mostrando fotos das mulheres? Eu sei o porquê. Ele fez tudo isso e nunca teve uma penalização. Meu Deus! Ele continua, ele é um sem noção do caralho. Ele vai continuar até ela dar um basta. Ele não vai parar. Ele é abusivo, ele não vai parar. Em um dia de eleição, eu vi uma das garotas aqui perto de casa. Peguei toda a coragem do mundo e fui falar com ela. Pois, novamente, não bastava ser humilhado bastante e eu tive que correr atrás demais. Ela me confirmou que estava sem saindo com ele, mas ficou bem brava comigo naquele dia, porque falou que do nada uma estranha chega, começa a falar um monte de coisa e a chorar e falar pra tomar cuidado com ele, pois ele brinca com as pessoas e descarta quando quer. Ele ainda teve a cara de pau de falar pra ele: "Ah, essa é minha ex, ela é louca." Ele me viu e ainda saiu de mãos dadas com ela na rua. Não demorou muito pra essa moça me achar no Instagram e falou: "Você estava certa. Me chama no WhatsApp, pois tenho as provas de que ele está te traindo comigo e mais uma pessoa." Daqui pra frente é só baixaria, homem chorando, muitos áudios e a música de 3 cadeiras para 3 bestas que ele conseguiu ficar. A família dele sabia de tudo, que ele mentia na minha cara e ainda cobertava as traições. Igual uma colega da minha mãe disse: "Ninguém ia ficar do seu lado, família apoia a família, não importa o quanto o indivíduo seja errado." Ele falava sempre: "Se eu estivesse com outra pessoa, eu não estaria aqui com você." E pasmem, ou não, ele estava com mais de 3 pessoas ao mesmo tempo. Não tô nadinha chocada. Agora, já estou com 24 anos, já passou cerca de 3, 4 anos dessa história. Fiz terapia, aprendi a impor limites e hoje vivo feliz solteira. Mas tem um detalhe que me incomoda profundamente. Ele ainda fala com a minha mãe. E a mãe dele já tentou fazer a gente voltar. Queria que ele largasse a atual namorada, que trabalha junto com ele, que tem a nossa idade, pra ficar comigo. Ele me ligou por um número desconhecido pra avisar que o amigo dele morreu. E como ele era meu amigo também, teoricamente, eu deveria saber. E antes que me perguntem, ele até era meio que meu amigo, mas depois que meu namorado começou a sentir tantos ciúmes, ele apagou o celular do cara e bloqueou e eu nunca mais falei com ele. Perdi totalmente contato. Assim como ele fez com várias amizades que eu não tenho mais hoje em dia. Eu bloqueei todos os números dele há muito tempo, mas ele ainda fala com a minha mãe e ela não quer bloquear os contatos, mesmo sabendo que ele pede dinheiro e demora um século para devolver. Hoje em dia eu peço desculpas para minha família, antigos amigos e a todos que tentaram abrir meus olhos e eu fui um poço de ignorância. Peço perdão por não ter escutado vocês. Hoje eu vejo que vocês estavam certos. Eu sou errada por querer seguir a minha vida e estar pouco me lixando para a mudança do meu ex? Calma. Que mudança é essa que eu não entendi nada? Ele está igual, Né? ele não mudou em nada. Me parece que ele não mudou em nada. Talvez ele ainda traia essa amiga, essa namorada dele atual. Com certeza ele ainda trai essa mulher. Ele continua pedindo dinheiro para sua mãe. A sua mãe também, olha... Essa história me tirou um pouco dos eixos. Nossa, essa história descompensou a gente. A gente, assim, eu entendo que você estava num relacionamento abusivo e você não conseguia sair dele. A gente já podemos colocar esse ponto pacífico aqui? Você estava em um relacionamento abusivo. Você ficou num relacionamento abusivo por 5 anos. Ele fez você mesmo acreditar que você não valia mais do que ele, que você não merecia mais do que ele, que você não tinha direito de ter amizades, de não tinha direito de ter contato com pessoas, que você não tinha direito de crescer, de acontecer. Então ele ficou 5 anos fazendo isso com você. E essa história que você mandou pra gente, que é super longa, contando tudo, e eu tenho certeza que você deixou de contar muita coisa, porque não tem como colocar tudo nessa história, já mostra o quanto você passou por situações horrorosas. E aí eu fiquei até um pouco angustiada, porque eu ficava pensando, meu Deus, ela não vai sair disso nunca. O que dá pra fazer pra tirar ela disso? E eu sei que já aconteceu. Só que eu tava vivendo a história agora, tá, amiga? Então, assim, você já saiu, já tá bem, graças a Deus, fico muito feliz disso. Mas enquanto a Bia tava lendo a história, eu tava começando a ficar angustiada, tipo, o que eu posso fazer pra ajudar essa menina a entender que ela não precisa estar nesse relacionamento? Porque a sensação que eu tava tendo era de angústia de te ver sofrendo tanto. Dá pra ver que você sofreu
muito. Eu fico feliz que você não queira mais saber sobre ele. Fico feliz que você não esteja nem aí. Só que eu estou puta com a sua mãe, que continua falando com esse idiota. Exatamente o que eu tava pensando. Porque eu acho que, inclusive, essa história, ela serve de alerta para os adolescentes e serve de alerta para os pais e mães de adolescentes. Vamos lá. Seu filho, sua filha é uma adolescente e está namorando. Você tem que ser extra cauteloso e entender o que está acontecendo. Porque olha só essa situação. Com 15 anos, a menina começou a sofrer um relacionamento abusivo. A mãe dela, o pai, algum adulto deveria ter visto a situação, porque não foi uma coisa, foram várias situações. E a mãe dela sabia e viu um monte de coisa. Em nenhum momento a mãe percebeu que era um relacionamento abusivo. Em nenhum momento ela aconselhou a filha. Em nenhum momento ela mesma pôs limites na relação, já que a filha não conseguia pôr. Em nenhum momento ela alertou. Então, assim, gente, como adultos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E além da mãe dela não fazer esse papel, ela ainda vai sendo conivente com a situação. Vai permitindo que isso aconteça. Então, olha só, pra menina adolescente, se nem a mãe dela tá percebendo algo de errado, se a mãe dela tá incentivando o relacionamento, o que a pessoa acha? Que tá tudo certo. Então, assim, eu acho que histórias como essa sirvam de alerta, porque como a Paula disse, foi um relacionamento abusivo do começo ao fim, que você não percebeu, e olha só, parece que enquanto ela não percebe, ele vai escalando. Né? A pessoa vai vendo que não tem consequência, a pessoa vendo que tá tudo bem, ela faz, acontece e não pega nada. Pareceu que ele foi escalando, né? As traições ficaram mais descaradas. Gente, ele ia aparecendo com o pescoço mordido. Não, isso entendeu? no começo, quando eles eram adolescentes. Mas aí chegou um ponto onde mas aí ele ainda mentia. Já era descarado, mas ele ainda tentava mentir. Depois de um ponto, ele mesmo já falava de outras mulheres pra ela. Entendeu? Então, assim... E mostrava foto E mostrava fotos. Então, assim, foi um relacionamento que ela também não percebeu, ela era muito jovem. Ele se aproveitou dessa inocência dela e foi escalando cada vez mais com o comportamento. Então, gente, acho que a gente tem que ficar muito esperto, tomar muito cuidado. Que bom que você conseguiu sair dessa situação e que, assim, demorou um tempo ainda, né, pra conseguir sair. Foi. Mas que bom que você conseguiu. E eu acho que fica de alerta aí para adolescentes e para pais e mães de adolescentes. Tomem muito cuidado, vejam os relacionamentos dos seus filhos e vejam quando vocês também precisam se posicionar. Porque senão pode estar acontecendo coisas muito sérias, graves e traumas profundos que vocês poderiam estar ali orientando e ajudando. Que adolescente, às vezes, é muito jovem para conseguir entender a magnitude e as consequências desse tipo de coisa. E assim, gente, depois que a gente identifica isso, nos próximos relacionamentos, a gente tem que aprender a dar limite. E pôr limite nas coisas. Porque é exatamente isso que aconteceu. Ele testou os limites dela o tempo inteiro. E ele percebeu que ela não colocava o limite. Ele testava, então era assim, tem uma barra. Aí ele fazia assim, a barra subia. A barra subia. A barra subia. A barra subia. Então, assim, chegou num ponto em que a barra está aqui em cima, qualquer coisa que ele faz aqui embaixo, a gente começa a falar, podia ser pior, né? Ele podia estar o quê? Me mostrando o nude da mina que ele tá me traindo. Podia ser pior, porque olha isso aqui. Ele subiu a barra do seu limite ali na casa do cacete, entendeu? E ele foi testando tudo que tinha abaixo. Gente, ele pede dinheiro pra sua mãe. Ele já entrou, ele já se infiltrou nessa família em um nível absurdo. Então, assim, óbvio, você era muito nova. É aquilo que a Bia tava falando. Quem tinha que ter colocado esse limite era sua mãe. Mas agora que nós estamos, graças ao bom Senhor, fora deste relacionamento, pros próximos, amiga, punho firme. Ponha limite. O cara começou, deu uma deslizada, acabou. Não se submeta a isso. Pra todas as mulheres, tá, gente? Não vamos se submeter a esse tipo de situação. A gente é muito melhor que isso. A prova tá aí. O cara continua sendo um idiota e você tá melhor. Não vamos nos submeter a situações como essas. E se a gente pode ficar alerta, vamos ficar. Primeira situação de red flag, pula fora. E assim, eu não acho que ele mudou, tá? Essa mudança aqui, não sei se foi de casa, de comportamento, esse cara não mudou. Não. Então pode ficar tranquilo, ele continua a mesma coisa. Quem mudou é você. Graças a Deus. E siga bem a sua vida. Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, pelo amor de Deus, porque esse cara aí já me estressou demais. No começo do episódio, a gente fala que vai contar 5 histórias. E aqui nós vamos acabar contando 4. Porque teve uma das histórias que a gente leu. E depois que a gente terminou de ler aqui em vídeo, a nossa ouvinte, ela admitiu cometer um crime. Não faz sentido a gente trazer essa história pra vocês. Não faz sentido a gente dar este espaço pra ela aqui. E a gente não acha que é uma situação que faz sentido. Então, assim, a gente vai responder ela por e-mail falando
que isso é crime e afins, e vamos fazer tudo o que temos que fazer do nosso lado com essa informação. Mas a gente pede encarecidamente para, caso vocês mandarem pra gente, pensem, é crime, tá bom? Agora vamos pra... Meu namorado me chamou de estranho na hora da relação. Oi meninas, sempre vejo o vídeo de vocês e gosto muito da opinião sincera que trazem. Então resolvi contar minha história. Tenho 17 anos, moro sozinha porque sou mãe e já conquistei o meu cantinho. Há alguns meses comecei a me relacionar com o irmão de uma colega de classe. Ele tem 27 anos. Amiga, Galera, a gente já falou aqui, se vocês são menores de idade, não se relacionem com pessoas maiores de idade. Se você é maior de idade e se relaciona com pessoas menores de idade, isso tem outro nome. Ainda mais com essa diferença de idade, né? Porra! Vamos continuar. No geral, a gente se dá bem, mas desde o nosso último término, ele mudou bastante. Esse término não foi o primeiro, foi o terceiro término. A gente vinha brigando muito e ele decidiu colocar um ponto final. Ficamos separados por 2 dias. Quando voltamos, eu descobri que, durante este tempo, ele trocou mensagem com outra menina. Ela chegou até a pedir ele em namoro e ele aceitou. Segundo ele, aceitou porque achou que eu já estava com outra pessoa. Ela garante que eles não ficaram, mas sinceramente, eu... Posso falar uma coisa? Eu tô coringando já. Nossa senhora. É que, gente, pegaram a gente depois de uma história. Enfim, agora vamos ao que realmente está me incomodando. Antes, ele não era assim. Agora, qualquer coisa que eu falo, ele me rebate. Estamos brigando mais do que antes. Outro dia, por exemplo, discutimos porque no grupo de futebol dele, um dos caras mandou um vídeo de uma mulher nua. E eu comecei a brigar com ele e ele ficou com raiva. Pegou o celular e foi pro quarto dizendo que não tinha culpa de nada, que não tinha feito nada de errado. Outro detalhe, agora ele também tem a mania de ficar bravo toda vez que eu pego ou peço o celular dele. Mas mesmo assim, eu sempre acabo olhando e até agora nunca achei nada. Mas a atitude dele muda, ele fica nervoso, impaciente e tudo isso tem me deixado com uma pulga atrás da orelha. Agora vamos para o dia do acontecido. Tô com medo. Ai, meu Deus, não. Eu tinha tomado banho e tinha mandado ele ir também. Quando ele chegou, pedi pra ele pegar o meu remédio. Quando ele trouxe, eu tomei e me distraí conversando com ele. Ele ficou falando pra agilizar, porque queria começar logo o ato, se é que vocês me entendem. Depois que ele apagou a luz, foi descendo e quando ia começar, eu senti muitas cócegas. Então pedi pra ele parar e ir para os finalmentes. Nisso, ele virou pra mim e soltou um, abre aspas, você é muito estranha, nunca vi uma pessoa que não gosta de oral. Fecha aspas. Eu fiquei muito brava, mas continuei o que estávamos fazendo para não pesar o clima, mesmo que já estivesse acabado com ele para mim. Quando estávamos no ato, comecei a sentir muita dor e pedi para ele parar. Ele levantou com muita raiva, bufando, e foi tomar o banho dele. O que mais me irrita é que quase sempre só ele chega lá. E mesmo assim, eu não dou chilique, como ele dá todas as vezes. E pior, não se desculpou pelo que disse e pelo jeito que agiu comigo. Hoje a gente brigou de novo. Eu queria sair para comprar o almoço com ele, só que ele não quis ir. Quando chegou, me pediu para fazer o arroz e eu neguei. Aí ele resolveu fazer a comida sozinho. E tudo bem, também não liguei. Comi e voltei para a cama. Mais tarde, quando saí do quarto, vi que a cozinha estava uma bagunça. Tinha arroz e farinha espalhados pelo chão. Perguntei com calma: o que foi aquilo na cozinha? Tá um caos. E ele me ignorou. Aliás, esse é mais um detalhe. Ele tem feito muito isso agora. Me ignora quando não quer responder. Perguntei de novo. E ele me virou e falou: não tá vendo que é arroz e farinha? Respondi que sim, mas queria saber o que aconteceu para aquilo estar ali daquele jeito. E ele continuou sem responder. Aquilo me irritou tanto que eu acabei mandando ele ir embora para casa da irmã dele. E ele foi. Agora, tô aqui pensando. Não sei mais se quero continuar com essa relação. Preciso ouvir a opinião de vocês. Termina. Se você precisa mandar um homem de 27 anos e tomar banho, se você precisa ajudar um homem de 27 anos a fazer a própria comida, se você precisa chegar pro cara de 27 anos e explicar pra ele que às vezes você não tá afim de fazer algumas coisas sexuais e que talvez você queira chegar nos finalmente porque ele não sabe fazer o preliminar...
Não fique com um homem desses. Primeiro que você não deveria estar com um homem de 27 anos, amiga, por favor. Sim, gente, a gente sabe que a gente fala isso sempre, mas a gente repete. Não é etarismo, a gente fala da diferença de idade porque a gente tá falando de diferença de poder. Exato. Ainda mais quando é um homem muito mais velho, com uma menina, vamos lá, ele tá buscar essa menina onde? Na porta da escola? É um marmanjo de quase 30 anos que vai na porta da escola buscar a namorada dele? Conseguem perceber o quanto que isso abre uma margem gigantesca para um monte de coisa, de manipulação, abuso e tudo mais? E olha só a situação que a gente traz aqui. Pra ser bem sincera, eu acho que ele ter chamado de estranha na relação sexual é a gota no oceano do relacionamento de vocês. Foi péssimo e ele deveria ter pedido desculpas, com certeza. Parece que esse cara já não é muito confiável. Que daí termina com você, vai falar com a fulaninha, aí ele diz que não, aí a fulana fala que pediu ele em namoro. Muito mal contada essa história. Muito. Então, infantilizada essa história. E Não gostei infantilizada disso. essa história também. É um cara infantilizado também. É um cara que tem 27 anos e não sabe se virar, precisa de uma menina de 17 pra cuidar dele. E ele ainda fica bravo. Já percebeu que é um cara que não sabe ouvir, não? Vamos reparar, toda vez que você faz alguma coisa que não é do jeito que ele quer, ou que você faz coisas do seu jeito, ou que você não quer fazer as coisas, ele fica putinho, aí ele te ignora, aí ele te trata mal. Então, assim, você tá lá pra servi-lo, parece, né? Você tá lá pra ser uma mulher que vai ser fácil de lidar, fazer o que ele quer, mas toda vez que você entra em alguma coisa a mais, ele já... é chata, ignora, vou nem responder. Então, assim, eu acho que o incidente em si que você conta é bad, mas todo o seu relacionamento... Do fundo do coração. Isso é esquisito, de verdade. Amiga, repensa esse relacionamento. Repensa o quanto faz sentido realmente você estar num relacionamento com um homem tão mais velho que não sabe nem fazer o básico e ainda te enche o saco, não é confiável e te coloca uma puta pressão na hora H. Não é assim que funcionam as coisas. E assim, uma coisa que eu preciso falar... Muitas vezes esses homens dessas idades mais velhos viram pra você e falam assim: você é muito madura pra sua idade, é por isso que eu estou com você, porque você é madura pra sua idade. Você é uma mulher madura, dá pra perceber. Você vive uma vida de casada com este homem em que você faz tudo como uma mulher mais velha. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, você tem 17 anos, você não precisa ter este papel na vida deste homem, desse marmanjo de 27. Ah, ele tem 27 anos, é jovem ainda? É, mas gente, não neste ponto. Não pra uma menina de 17 anos. Não, pra uma menina de 17 anos. Você é jovem, mas você já é adulto. Você tá beirando os 30 anos. Se um homem de 27 anos age assim comigo, eu tendo 30, eu mando ele pra casa do cacete, porque ele é moleque. E nada justifica ele ser moleque com 27 anos. A gente não passa a mão em cabeça de homem que é moleque, se faz de moleque com 27 anos. Então, assim, mesmo você sendo uma pessoa madura, você não precisa fazer papel de mãe numa vida de casado. Você tem que encontrar alguém mais ou menos da sua idade, uma pessoa que vive ali e tem uma idade mental e uma estrutura como você. Na hora que você me fala que você mandou ele ir tomar banho, aquilo me tirou dos eixos, eu fiquei com muita raiva, amiga. E assim, não, por favor. Você falou que está pensando em terminar. Termine. Procure alguém mais próximo da sua idade. Alguém que sabe viver. Alguém funcional. Alguém que tem uma estrutura. Ou talvez, espere um tempo, se encontre. Sim, às vezes ficar um tempo sozinha também é muito bom. Às vezes, quando a gente fica um tempo sozinha, a gente realmente se questiona, né? Por que eu tava naquele relacionamento? O que é que eu quero no próximo? E dá tempo também, além de você refletir o que você passou no relacionamento anterior, você se estruturar bem sozinha para que a próxima pessoa que você se envolva, você pense duas vezes. O que eu realmente quero? Será que vale a pena esse tipo de coisa? E, novamente, com a pessoa com uma idade mais ou menos parecida com a sua. E é isso, amiga. Por favor, gente. Espero que vocês tenham terminado. Sou babaca por eu não aceitar que meu marido queira sair comigo somente se os amigos dele de trabalho estiverem junto? Não. Não quero ser identificada, mas sou uma mulher de 38 anos e meu marido, R, é um homem de 39. Estamos juntos há 4 anos e somos bem diferentes um do outro. Ele gosta muito de fazer amizades, gosta de conversar com pessoas e eu sou mais antissocial pelo fato de não gostar muito de pessoas. Sou uma pessoa muito desconfiada por eu já ter sido traída em várias amizades que eu tinha ao longo do tempo. Ele disse que me ajudaria nisso, a me ajudar a me enturmar e voltar a ter mais confiança. Porém, quando a gente sai com os amigos dele, ele sempre me deixa de lado e se diverte com os amigos dele. E eu me sinto sozinha e isolada.
Quando a gente vai embora, me questionando do porquê ele não fica ao meu lado. Ele fala que dá sim atenção, mas que eu deveria me virar e chegar mais junto, que ele não tem que fazer tudo por mim. Eu falo pra ele que não consigo e ele fala que estou fazendo drama, me fazendo sentir culpada. Falo pra ele que eu sinto saudades de quando éramos só nós dois, juntos e felizes. E ele me diz que foi justamente isso que desgastou o relacionamento. Não vou negar o quanto eu estou mal com isso e me sentindo um lixo, porque faço de tudo por ele. Não sei mais o que fazer, gente. Preciso de ajuda. Olha, eu tinha entendido que o seu marido só queria sair com você se fosse com os amigos junto. Foi isso que eu tinha entendido pelo título. Então era tipo assim, amor, vamos sair? Aí ele falava, vamos, vou levar meus amigos. Eu também, senti tipo, isso. vocês nunca podiam ir num date, vocês só saíam. Mas aí, lendo o relato, parece que não é bem assim. Me pareceu que você se sente sozinha toda vez que você sai com os amigos dele e ele. Me pareceu isso, tipo, toda vez que vocês saem e vocês vão pra algum encontro com os amigos dele, você se sente sozinha. E aí ele fala pra você, não, você tem que se virar, você tem que se enturmar, tem que fazer Ou acontecer. talvez, antes eles saíam mais os dois só juntos, mas Isso. deu uma saturada e agora parece que eles estão saindo mais em grupo do que sozinhos, talvez. Exato. Pode ser. Também entendi isso. Então, assim, eu acho que tem alguns cenários. Entendo se hoje vocês só saem em grupo e não sabem sair mais os dois sozinhos. Entenda você ficar chateada e, de fato, isso não é bom pra um relacionamento, pra uma vida de casal e afins. Porque faz bem, sim, sair em grupo. Inclusive, individualmente, tá? Às vezes ele pode sair sozinho, e às vezes você pode sair sozinha também com seus amigos. Mas assim, é bom também sair em grupo, até pra você... A vida de casal não precisa ser a dois o tempo inteiro, só vocês dois. Pode ter mais pessoas que convivem com vocês, e é importante isso. Mas também entendo que só sair vocês dois não é o ideal. Só ficar vocês dois juntos o tempo inteiro e vocês não verem mais ninguém. Também não é legal. E também entendo o cenário de quando vocês estão em grupo, talvez ele não consiga ficar o tempo inteiro do seu lado. Então eu entendo que talvez ele não consiga ficar o tempo todo do seu lado. Ele pode sim criar situações que ele consiga te incluir mais, mas ao mesmo tempo eu entendo que também precisa de uma forcinha do seu lado. Eu digo isso porque às vezes é muito difícil você estar com alguém que você precisa ficar o tempo inteiro vendo se a pessoa tá bem, se a pessoa tá incluída na conversa, se você vai, o que você vai fazer, o que você pode fazer. E às vezes você faz tanto que você não consegue aproveitar o seu rolê, a pessoa fica com você em cima assim, tipo, pelo amor de Deus, você tá bem, você tá bem, você tá bem. Isso eu fazia muito, tá? Com as minhas irmãs, coitadas delas. Toda vez que elas estavam em algum ambiente que era só amigo meu e elas, eu ficava querendo incluir elas o tempo inteiro. Então elas falavam que até era meio chato, porque eu ficava em cima como uma águia, assim, você tá bem, você precisa de ajuda, não sei o quê. Então, assim, chega numa situação em que a pessoa também não pode ficar o tempo inteiro pensando se você vai se enturmar ou não. Ela pode te dar ferramentas e criar situações pra você se inteirar mais. Mas não dá pra ele ficar o tempo inteiro vendo se você vai ou não conversar com alguém. E assim, uma pessoa mais extrovertida realmente, o que ela faz? Ela ajuda mesmo, ela faz uma ponte em relação ao introvertido e o mundo, né? De apresentar pros amigos, puxar pra um assunto. Mas o que me parece é que não é essa a situação. Parece que ele já fez isso anteriormente e agora ele espera que ela também tenha os próprios recursos dela conversar, dela socializar, porque ela já conhece as pessoas. Então, assim, eu fico pensando, vocês são muito diferentes mesmo, né? Parece que ele gosta de sair, gosta de mundo, e você é uma pessoa que gosta muito de ficar no seu mundinho, muito restrita. Você vê, por ela, né, por você, parece que vocês se veriam só vocês dois. Vocês dois numa caverna. E assim, tem muita gente que topa esse tipo de relacionamento, né? Vamos lá, eu, você contra o mundo, eu e você numa caverna. E parece que é um pouco do que você gostaria, mas você está se relacionando com um cara que não tem esse tipo de mentalidade. Mas está com um cara que não tem esse tipo de perfil. É uma pessoa muito mais social, alguém que vê a importância realmente de sair, a importância do mundo, a importância dos amigos. Então, assim, eu acho que tem aqueles dois lados que a gente sempre fala de se adequar ao outro, né? O lado dele de realmente ir lá, te trazer, te apresentar, de às vezes ele também abdicar um pouquinho mais e ficar só os dois juntinhos. E aí tem o seu lado também de fazer esse esforço para se colocar mais no mundo. Mas claro, pode ser que a gente chegue num ponto aqui de impasse em que tem limitações, de você falar, cara, mas eu não gosto, pra mim não vai rolar. E se for o caso, vocês vão ter que ter uma conversa realmente pra rever a dinâmica da relação de vocês, porque ou vocês se adaptam às necessidades um do outro, que é tanto óbvio, um momento sozinho do casal, um momento a dois, que é muito importante, não dá pra ter um relacionamento só no rolê. Não dá. Mas não dá também pra viver só os dois.
Ainda mais se uma das partes não quer esse tipo de relacionamento. E não é porque você é insuficiente, e não tem nada de errado com você. É só que existe uma vida além do relacionamento. Existe a vida de trabalho, de amigos. E se a gente fica só numa coisa, às vezes cria-se muito uma dependência emocional, às vezes a gente se isola, às vezes a gente perde amizades. E tem muita chance de isso cair num relacionamento que não é muito saudável. Entendeu? Então, ou vocês vão ter que conversar e rever a dinâmica do relacionamento de vocês, sabendo qual dos dois tem que ceder. E é um esforço mútuo, tá? Da sua parte também. Ou talvez até vocês verem que, sei lá, vocês são muito diferentes, vocês querem coisas muito diferentes no relacionamento e não dá pra continuar junto. Mas assim, quando você fala que você precisa de ajuda, eu fico muito pensando também na possibilidade de uma ajuda psicológica no sentido de entender algumas das suas inseguranças. Posso estar enganada, tá? Pode ser voz da minha cabeça. Mas me parece que tem uma série de inseguranças, não só em relação ao seu relacionamento, dele querer algo além da relação, como também em relação a esse trato com outras pessoas. Né? Não é só que você é antissocial, parece. Antissocial é uma coisa. Parece que você tem ali um certo afastamento de pessoas, afastamento de mundo. Que numa terapia vai ter que ser algo trabalhado, né? Que traumas são esses? Por que você não confia nas pessoas? Como que é hoje em dia pra você se soltar um pouco mais, se relacionar, ter amizades? Como que é confiar no seu marido? Entender que o relacionamento é muito mais do que vocês dois? Enfim, acho que um trabalho na psicoterapia com certeza clarearia muito essas questões e faria uma diferenciação, né? O que é seu, o que é do relacionamento e o que é que dá pra vocês trabalharem em cima disso. Eu concordo com absolutamente tudo. Tudo. E é isso, gente. Por favor, analise também, tipo, em que cenário vocês estão. Que, pelo que me parece, antes vocês ficavam só vocês dois. Aí vocês começaram a sair mais. E aí ele fala que tentou te ajudar e você fala, mas eu não consigo me relacionar. E é isso que é aí que eu acho que pegou nessa questão. Tipo, quando você fala você não consegue, a gente precisa entender o porquê que não consegue. Às vezes você simplesmente é uma pessoa que não gosta, sabe? Não gosta do ambiente com muita gente. Às vezes, ao invés de ser um ambiente com muitas pessoas, tem tipo 2 ou 3 além de vocês. E talvez você fique um pouco mais confortável. Mas entender onde você vai conseguir explorar, onde você não consegue. E assim, é uma conversa. Eu espero muito que você converse com o seu marido, namorado, eu não lembro se é marido, eu acho que é marido, né? Marido. Com o seu marido, você converse com ele, vocês criem momentos a dois, mas também criem momentos com o pessoal, com mais pessoas. Eu queria que você conseguisse sair dessa concha e explorar outros caminhos de forma segura, uma forma que seja confortável. Que faça sentido pra você. Exato. Porque assim, se chegarem pra mim e falassem assim, Paula, agora você precisa começar a ir na balada, eu mando a pessoa se fuder. A verdade é Porque também tem isso, tem ambientes e ambientes, né? Não assim, é tem meu ambiente perfil. que dá pra ir, que é ok, é um esforço. Tem ambientes que não tem nada a ver e são ambientes que você não vai mesmo, não dá. vai. E, tipo Limites. Assim, eu chegar e falar assim, não quero, pô. E se eu tivesse um marido que falasse assim, agora eu quero começar a ir bar da Vila Madalena todos os dias, eu ia falar, tudo bem, você vai com seus amigos. E quando chegar em casa, eu vou estar comendo pipoca, assistindo alguma coisa. Aí você vem e senta comigo e vê uma coisa E a gente come uma pipoca. Ou provavelmente você vai chegar em casa e eu vou estar com meus amigos dentro de casa, comendo uma pizza e fofocando, como fazemos aqui no Drama Diário. Provavelmente eu estarei nesse ambiente. Por quê? Eu vou entender que eu não gosto de ir nesses bares. Mas eu sei que eu consigo ser social em outros ambientes, como chego na minha casa, eu chamo 20 pessoas na minha casa, vocês vão me ver falando com as 20 pessoas, porque eu estou num ambiente seguro, um ambiente que eu gosto e tal. Às vezes eu vou num restaurante, a gente mora na Zona Norte, né? Aqui na Zona Norte, eu chego no restaurante e eu posso ficar no restaurante até o pessoal me expulsar do restaurante, porque é um ambiente que eu gosto e que eu consigo me sentir eu mesma e me relacionar com outras pessoas. Então assim, vamos tentar descobrir qual que é o seu estilo? O que você gosta de fazer? Como você gosta de socializar? E como você e ele vão conseguir encontrar um meio termo para ambos ficarem bem. E o relacionamento de vocês não sofrer. Exatamente. É isso. Eu espero muito que dê tudo certo. Eu também. Eu acho que dá pra vocês conversarem, dá pra vocês verem. Não acho que é falta de amor. Não, eu também acho que esse é o tipo de caso, assim, que super dá pra conversar, super dá pra entender, rever essa dinâmica de relacionamento. Às vezes uma terapia também pra entender as travas, entender as potências, que é o que a Paola falou, e o que eu falo também, assim, tem limites, né? A gente tem que se pôr pra fora, a gente tem que, né, se esforçar realmente pra ir até lugares, mas a gente também tem que saber, calma, eu não vou me esforçar por uma coisa que não tem nada a ver comigo. Aonde que eu vou, aonde que eu não vou, aonde que eu tô travada, aonde eu tenho mais potência. Então, assim, recomendo uma terapia, uma boa conversa, e eu espero que vocês consigam ter um relacionamento ainda melhor do que você já tem. E com isso, finalizamos esse episódio de Histórias de Ouvinte. Foi um episódio um pouco complexo. Nossa, foi puxado, foi e a gente ainda puxado. teve Esse meio a gente teve um que tropeço provavelmente- no meio do caminho ainda.
que provavelmente vocês já escutaram o nosso aviso, que foi uma situação complexa e que a gente teve que debater durante a gravação. Mas, assim, muito felizes por mais um episódio de Histórias de Ouvintes. A gente adora escutar a história de vocês. E nessa chamada, o próximo episódio de Ouvintes que nós teremos é o episódio de Ouvintes de Natal, em que nós escolhemos um tema bem especial pra vocês, uma coisa bem diferente, que eu acho que vocês vão gostar, com histórias que eu também achei bem interessantes. Conta aí o nome do episódio. O nosso Natal esse ano vai ser o Natal no Vale. Já entenderam, né? Coloquem aqui um grande arco-íris e o Natal no Vale. Apenas histórias do Vale pra vocês, pra gente se divertir, passar raiva, debater, fofocar, porque tem umas histórias babado. Tem uns babados. Tem um que eu não lembro muito bem, mas acho que é um romance, que eu tô A ansiosa gente pra ler tá também. animada, a gente ama histórias que tem um final feliz. E qual que é o dia? Fala exatamente o dia que vai ser. Dia 18 de dezembro. Então, 18 de dezembro, a gente vai ter o especial de Natal. Natal no Vale. Que vai ser histórias de ouvintes. E depois a gente vai ter um especial de Natal com histórias do Reddit. No dia tá? 23 de dezembro vai ser o do Reddit. Tá bom? Então é isso, gente. Aguardamos vocês. Esperamos que vocês venham animados com as histórias. E é isso. É isso. Curtam, comentem, compartilhem, aperta sininho, hypa. Faz tudo que você tem que fazer, porque sem vocês a gente não cresce. E se a gente não cresce, a gente não produz mais conteúdo, não aumenta a nossa qualidade. E vocês já sabem, né? Então, bora, Paula, porque olha esse episódio aqui, eu vou te contar. Vocês não sabem da missa metade desse episódio. Mas tudo bem. Quem sabe a gente não abre uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, falando assim, galera, o que vocês querem saber do podcast? Qualquer história e afins? E perguntem sobre esse episódio, como a gente coringou. A gente vai colocar um trecho da gente coringando. Mas bora, Paola, porque eu já... Vamos que a gente tem mais coisas para gravar. Tem mais ainda, tem mais. É isso, galera. A gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo. Tchau!